E aí, galera, passando aqui porque muitos investidores estão em pânico, né? Porque a Binance foi convidada ontem para prestar um pouquinho de esclarecimento sobre a atuação dela aqui no Brasil para a CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, né? Que ela é estabelecida a partir de um movimento dos próprios parlamentares. Óbvio que ele é conduzido pela alta cadeia, né? Os chefões lá do parlamento. Então, só acontece uma CPI por requerimento dos membros, né? Que estão abaixo lá do alto poder. Então, eles votam e puxam um tema para ser abordado. Aí todo mundo é convidado que está envolvido. Nesse caso, a CPI, que é em Brasília, está empenhada a se movimentar sobre o crime de lavagem de dinheiro e pirâmides financeiras, e tá um caos. Ontem a Binance foi prestar depoimento lá das ações delas no Brasil. Isso assustou muito todos. Por quê? Porque se a CPI está levantando a bola, é óbvio que depois de apurações que são investigativos, né, eles pegam o relato das pessoas, guardam aquilo, eles podem disponibilizar para a Polícia Federal, pode disponibilizar para a CVM, pode abrir as portas ali decorrente das operações investigativas que eles fazem, né? Óbvio que é tudo dentro da Câmara e os arquivos são usados para outros fins, se é que a investigação vai até o fim. Geralmente vai, e eles estão pegando firme nisso, vocês vão ver, tá bom? Então, ontem, quem foi prestar conta lá pela Binance foi apenas um dos diretores, que é o Guilherme Haddad, chamado de Nazar, né? Então, esse cara que está à frente aqui das operações do Brasil. Então, o que eu percebi em 5 horas de vídeo, né? Óbvio que eu não assisti tudo isso, fui nas partes que me interessavam e que falava mais do assunto sobre as pirâmides. Isso aconteceu na Câmara dos Deputados e a atuação do Guilherme foi plausível. Por quê? Porque ele está aí falando da Binance. E veja essa parte aqui do vídeo, quando ele estabelece conexão com o inquérito e colocando a Binance à disposição para enviar qualquer informação que ajude nessa investigação sobre pirâmides financeiras. Confere aí. A CPI convocou o senhor Antônio Inácio Silva e sua esposa, a senhora Fabrícia Ais, ambos sócios da empresa Brás Company. Essa empresa e seus sócios possuíam contas na Binance? Essa empresa não possuía conta na Binance. Os casos dessa empresa, nós tomamos conhecimento. Então, se você está acompanhando, essa foi uma empresa que foi puxada aí pela CPI como pirâmide financeira. E olha só o que esse cara vai falar, o Guilherme, tá? Quando surgiu na mídia notícias a respeito, inclusive de uma dessas pessoas, né, do seu fundador, foi quando nós tomamos conhecimento. A partir de então, fizemos uma averiguação interna. Não foi identificada nenhuma conta da empresa e qualquer CNPJ correlato. E nós não temos nunca tivemos relação com a empresa Brás Company. Por que a Binance não tomou medidas proativas para detectar? Pronto. Então, olha só o que ele vai falar em relação à Binance, tá? A disponibilidade dele em tentar ajudar aí todo este inquérito sobre pirâmide financeira. Se liga. E investigar os problemas da Brascom, você já falou que não tem, desculpa. No mesmo tempo, por que a empresa não tomou medidas proativas para detectar e investigar problemas com a GAS Consultoria? Está bem amplamente divulgada na mídia especializada, que culminou com a prisão do senhor Gladson Acácio, em agosto de 2021. Obrigado pela pergunta, presidente. E eu reitero o que falei quando disse que nesses casos de pirâmides financeiras, nós somos uma vítima reputacional, né? Então, acredito fortemente que somos uma vítima reputacional e reitero todo o nosso compromisso histórico e um comprometimento futuro de trabalhar muito próximo das autoridades, sejam autoridades da lei, enquanto Polícia Federal, Ministério Público, ou também autoridades como Vossas Excelências, parlamentares que vêm ao longo dessa CPI, executando um trabalho pedagógico e investigativo extremamente importante para o desenvolvimento da indústria no país. Pronto, vou ficar com essa frase dele aí, galera, porque eu ouvi todo o depoimento dele, tá? E é incrível como eles se organizaram para estar nessa reunião aí, porém, não foi surpresa para mim. Como eu venho de grandes empresas, o que ele falou aí, eu disse, boa. Ele fala aí que dentro da Binance tem
basicamente umas 750 pessoas que atuam num compliance para desenvolvimento das políticas internas, montar blindagem para que esse tipo de crime não ocorra, que são as lavagens de dinheiro, as pirâmides, né? Óbvio que quando as pessoas vão fazer as coisas, elas sabem exatamente onde mexer. Ele reforçou que tem todo esse time aí que faz todas as políticas e é um time bem numeroso aqui, né, no Brasil. Então, ele acabou deixando tudo à disposição. O que é deixar à disposição? É ele fornecer qualquer informação que ajude na investigação. Porém, quando foi tratado aqui em relação a dados dos clientes, né, existe uma política muito forte no Brasil, inclusive uma lei, que é uma Lei Geral de Proteção a Dados, né, que está aí desde 2018 atuando, para fortemente atuar dentro das empresas e penalizar ou fechar empresas que estiverem negligenciando os dados dos clientes, o que não pode ser vazado por ninguém. Até mesmo porque já teve momentos do passado, vocês devem ter acompanhado, né, nos Estados Unidos, que eles conseguiram invadir um monte de coisa aí, pegar dados e informações de gente importante para um processo investigativo, e isso deu um barulho muito grande. Então, aí tem a Lei de Proteção de Dados dos Clientes. A Binance, ela se posiciona que ela pode sim estar liberando, porém ela precisa de uma coisa que seja oficial, né, para a liberação desses dados em forma de sigilo. Ela não pode simplesmente, o parlamento pediu e ela entregar. Não, que ele venha com ofício pedindo e solicitando em carta oficial, e esse pedido deve ser considerado como sigilo. Ele pode passar os dados, mas tem que vir como sigilo. Olha só. A Binance se compromete a entregar lista de 700 maiores clientes à CPI. Pedidos do deputado têm a ver com suspeitas de lavagem de dinheiro e teria que ser feito em ofício sob sigilo. Tá aqui o NASA, ele que oficializou. Se tiver um pedido oficial em sigilo, ele sim pode estar liberando as informações de clientes para Câmara dos Deputados, para ele continuar o processo investigativo e levar sabe-se lá onde. Porém, essa investigação vai abrir processos maiores para a Binance. Por quê? Porque a Binance é só uma das maiores, né, do planeta Terra de criptomoeda. Ela não só atua aqui no Brasil, mas sabe que ela é forte lá fora, né? Lá fora que ela é forte. Aqui no Brasil ela atua e temos aí uma média, assim como a gente tem na Bolsa de Valores, de 5% da população que investem e operam criptomoedas, né? Então, ela também está nessa margem. Ela é muito forte aqui e horrível de grande lá fora. Então, é uma das maiores aí, plataformas de criptomoeda do planeta. Dito isto, hoje, atualmente, ela não presta conta com, por exemplo, a Receita Federal, né? Até mesmo porque ela está aqui no Brasil sem nenhum regulatório. E, de novo, eu vou falar, não tem regulatório não quer dizer que está irregular. Ela está atuando no Brasil, mas sem um regulatório. Por exemplo, a CVM era para estar tomando conta dessa demanda da Binance, né, de criptoativos. Porém, não tem nenhuma oficialização, embora o nosso amigo Nazar falou aí na entrevista que ele já fez o requerimento para os órgãos fiscalizadores para a CVM tomar, sim, nota de tudo que ela faz e, óbvio, implementar o protocolo da CVM dentro da Binance, se adequar aos processos. Ele disse que é totalmente aberto a isso e é isso que eles querem, regulamentação. Porque enquanto não tiver regulamentação, todas as movimentações minhas, suas, de qualquer pessoa que está abrindo conta na Binance, elas simplesmente podem ser sonegadas, né? Então, a maioria das pessoas acabam não informando. Esse valor está lá na Binance para o imposto de renda, deixa lá, né? É irrastreável, mas uma hora você tem que prestar conta disso. Te lembro de uma coisa. A Receita Federal, um exemplo, você não informou isso no seu imposto de renda. A Receita Federal ela tem até 5 anos, tá? A gente está em 2023 e você não declarou, ou 2022 para 2023 você não declarou. Ela tem até 2028 para, a gente achou inconsistência aqui no fulaninho tal, a gente pode voltar, penalizar, dar multa, né? E cancelar o CPF desse povo. Ela pode fazer tudo isso, ela tem 5 anos, tá? Então, quem trabalha dentro
da lei sabe que esse valor que está na Binance, nas corretoras de opções binárias, não interessa, né? Que não tem um regulatório, precisa ser informado sim no seu imposto de renda. Quem não está fazendo, o risco está assumindo. E eu só digo que uma hora a conta vai chegar e não estou te jogando praga. É assim que funciona, uma hora a conta vem, tá bom? Bom, então... a Binance pode liberar e ela liberando, a CPI pode dizer, me manda aí os dados de todo mundo que tem aí na carteira, e ela vem com essa ordem oficial sob sigilo, né? E ela pode fornecer os dados de todo e qualquer pessoa, e esses dados já podem ser disponibilizados para a Receita Federal. A Receita Federal vai conciliar teu CPF lá, aí vê que você tinha um valor lá e não bate, né? Isso também pode acontecer. Não que vá, mas isso abre uma brecha incrível para ela começar a prestar conta de todo mundo. E se a Câmara, né, junto da Binance, chegar num bom acordo, eles podem sim estar emitindo notas aí de sua prestação de conta que você não faz, tá? Não que isso vá acontecer, mas vamos ventilar que tem essa possibilidade já, tá bom? Sobre o vídeo, ele está disponível aí na Câmara dos Deputados, você pode assistir, são 5 horas de coisa, eu não tenho paciência para isso, eu fui nas partes mais interessantes para poder gerar um informativo aqui para você. Só que, de toda forma, quando a gente tem uma empresa desse tamanho, dessa magnitude da Binance, ela não trabalha somente com prospecção de profissionais que ela pede currículo no mercado, não. Ela sabe montar o time dela, ela aponta a pessoa que ela quer. Ela quer um conselho, então ela aponta as pessoas. E essa pessoa que vem para o conselho não é qualquer um. Essa pessoa que vem para o conselho do negócio desse é um monstro igual esse cara aí, o Guilherme Haddad, que é um diretor. O cara é um expert no que faz. Não tem como. A maioria das pessoas que vão para a CPI fica assim, vem um deputado aí do alto escalão, né, pergunta para ele, por que você fez essa coisa errada aí, etc e tal. Aí ele vem aqui no microfone e diz, vou ficar em silêncio. A pessoa faz 10 perguntas e a pessoa, vou ficar em silêncio, vou ficar em silêncio, vou ficar em silêncio, vou ficar em silêncio. Ou seja, porque qualquer coisa que ele fale a partir dali, meu amigo, dá um processo tão grande. Se você botar um I ao invés do E, opa, você falou I, viu? Não, mas a ideia era E que faltou, não faltou nada, tá? A pessoa falou aí, ficou registrado, já era. Mas esse cara não deixou passar nenhuma pergunta, nenhuma. Ele respondeu foi tudo. Se era parceiro de tais empresas, ele simplesmente dominou o negócio aí. Foi uma coisa incrível de se assistir, de se ver. E olha o domínio desse cara sobre isso. Para formar uma Binance aqui no Brasil, ele precisa ter pessoas talentosas como esses aí. Eles vão montar o time de herói deles, né, para gestores da Binance. Olha só o que eles começam a fazer. Binance anuncia Conselho Consultivo Global e confirma Henrique Meirelles. Se você sabe quem é Henrique Meirelles, né, que está agora como um membro do Conselho Consultivo e Global, quando fala global, tu sabe, né? Tá aqui Brasil, Estados Unidos, onde ela tiver, mundo afora. Então o cara é só o Henrique Meirelles. Sabe quem é o Henrique Meirelles? Ele já foi ministro do Lula no passado. Ele no passado também já se candidatou à presidência da República. Então o cara já foi atuante aí no meio político e agora faz parte do Conselho Consultivo da Binance. Esse garotinho aí, tá? Então a Binance está muito forte. Ela sabe como se movimentar em cada área, em cada setor. Ela está lá com as pessoas certas para o momento certo e ela quer avançar. Como falou NASA, o presidente, ele diz que quer sim ser supervisionado pela CVM, só que já fez o pedido e o negócio não andou ainda. De repente, a partir deste inquérito, né, da CPI, vai que tem uma força maior para este informe para a CVM vai lá e regulariza a Binance, aí fica um negócio monstruoso. Já é monstruoso, imagina regulamentado, só que vem toda a política da CVM para garantir a tua segurança, tá? Aí acaba com um monte de coisa. Bom, então tá aí, o cara é um dos conselheiros, para você ver a força desse time. E se você acha que as coisas estão acontecendo só aqui no Brasil, lá fora tá uma tempestividade também. Sabe por quê? Porque a SEC, ela é um órgão nos Estados Unidos que atua como se fosse a CVM aqui no Brasil. Então ela tem toda uma estrutura
e monta o processo para as empresas atuarem lá. No caso da Binance, lá nos Estados Unidos, é a SEC que regula e que controla e que acompanha todas as ações. Então, tá aí, ó. Ação judicial da SEC contra a Binance pode prejudicar planos globais da exchange de criptomoedas. Pode, por quê? Porque estão levantando um monte de suspeitas. Porém, a ação está em andamento e a Binance, conforme ela falou aqui no Brasil, ela também está lá enviando um monte de informações. Só que eles levam a criticidade global da exchange, né, ser prejudicada globalmente, porque inicialmente eles pediram provas da Binance. O que foi que a Binance mandou? Uns arquivos. Esses arquivos a SEC criticou dizendo o seguinte, que os arquivos estavam em péssima qualidade, que pareciam xerox ou print de telas de atuação de clientes, e aquilo não passava uma conformidade, segurança e validade para que aquele assunto seja finalizado. Então, apertou, né, a Binance, porque os gestores mandaram os arquivos que não foi aceitos, agora eles têm que prestar conta sobre isso também. Então, só piorou um pouquinho do problema, mas está em andamento. Não quer dizer nada, até porque ela pode abrir as informações novamente e entregar o que a SEC quer. Só que a política da SEC é rigorosíssima. Então, uma coisa que ele deixou voar, né, esses arquivos que não foram legítimos, já fica uma margem para que a SEC caia mais forte em cima da Binance e questione tudo e qualquer coisa que ela passou no passado. O que aconteceu aí, para apertar mais ainda o cerco da Binance, é que é o seguinte, entenda, você tem uma pessoa aí que você confia muito, tudo bem? Essa pessoa confia, bota a mão no fogo por você, faz de tudo pela sua vida. Só que você mente para essa pessoa. Se essa pessoa é mesmo isso para você, o que vai acontecer com ela? Ela vai cair numa decepção, ela vai ter desprezo de você e vai começar a questionar tudo para trás que você falou. Será o que aquela pessoa falou é verdade? Será que aquilo ano passado era verdade? Será que aquela justificativa da pessoa era verdade? Ou seja, tudo passa a ser questionável. Porque aí foi enviada uma informação errada para resolver uma coisa, só que não é o que é de esperado. Entendeu? Então, o problema é isso. Ser questionado por tudo que já foi feito. Foi o caso que aconteceu aqui. Só que diante do caos, os 2 executivos deixaram a Binance, né? Mais 2 executivos deixaram a Binance no meio desse processo aí da SEC. E quando acontece isso, galera, os grandes executivos vão deixando, é que no mínimo, no meio do processo em que a Binance estava sendo envolvida, ela identificou negligência, ela encontrou profissionais que não estavam atuando de acordo com o perfil que ele foi contratado, deixou margem para que a empresa fosse questionada. Aí não é que eles deixaram, no mínimo eles foram desligados. Mas se eles deixaram, beleza, tem algum problema. Se eles deixam a empresa Binance, preste atenção para você entender que existe todo um critério por trás disso. Se esses executivos deixam a Binance no meio do processo, aí a SEC vai caçar eles 2, tá? Mas com certeza não foi isso que aconteceu. A Binance desliga e fica aí essa formalização. Executivos deixam a Binance dos Estados Unidos. Mas com certeza foram desligados por serem negligentes ou talvez algo próximo a isso. É o que eu julgo agora. Como eu trabalhei dentro de empresas, a maioria acontece por conta de negligência, tá bom? E a CPI, galera, está investigando um monte de empresas. Por isso que a Binance foi aparecer ontem, dia 14 de setembro. A Binance não foi convidada em primeira instância quando abriram a CPI para investigar os crimes aí que estão acontecendo de pirâmides financeiras. Pelo nome dela estar surgindo tanto pelas empresas que estão sendo analisadas, investigadas, né? Então vamos supor que a CPI conseguiu 10 empresas que estão passando aí a mão na galera, né? Com pirâmides. Nas 10 empresas, o nome da Binance está ali envolvido. A gente opera na Binance, a gente tem contas na Binance. Por isso que a Binance ontem foi convidada para prestar conta. Só que o caldo Só que as coisas estão muito avançadas. Sabe quem é que caiu na CPI para prestar conta sobre empresas que abriu, sobre atuação nas redes sociais, divulgação de alguma pirâmide? Olha só,
Nada mais, nada menos do que o nosso Ronaldinho Gaúcho. Ele também foi lá prestar conta, né? Informar sobre a atuação dele no processo de criptomoedas, de empresas que abriram e ele divulgou. Olha só essa passagem, só para você sentir a pressão. E ele é um daqueles caras que diz: vou ficar em silêncio, vou ficar em silêncio. Ele não respondeu nenhuma pergunta direta a esse cara que o nosso amigo NASA respondeu. O NASA estava lá, perguntou, ele respondeu. Perguntou, ele respondeu. Nenhum ele recusou de responder. Agora o Ronaldinho, ele não abriu a boca. Ele só disse que não era dele, em algumas situações, que usaram a imagem dele, e quando a pergunta era direta para ele, ele: vou ficar em silêncio, vou ficar em silêncio, vou ficar em silêncio. Então foi chatinho ver isso aí do Ronaldinho, mas ele tá certo. Ele tem um monte de advogados que estão apoiando e com certeza recomendaram ele: não abra sua boca, tá? Porque isso pode pesar contra a nossa defesa com você, desde que a gente responde no momento certo. E tudo bem, né? Como ele disse, não responde, uma hora vai vir uma nota dele para responder, e com certeza vai ser confeccionada pelos os advogados que ele contratou aí para atuar na demanda dele. Tanto que em 2020, Ronaldinho se tornou réu em uma ação que pede 300 milhões de reais por prejuízos a investidores, em sua maioria pessoas simples e sem familiaridade com investimentos, seduzidas pela marca de um dos maiores jogadores de futebol da história do Brasil e do mundo. Segundo notícias, a 18K Ronaldinho prometia rendimentos com investimentos em criptomoedas, mas nunca passava aos clientes a custódia dos bitcoins ou de outras moedas virtuais. As aplicações eram feitas por transferência bancária e os rendimentos mascarados. E após o rompimento com o ex-jogador, a empresa muda o seu nome para 18K World. Ronaldinho Gaúcho ainda é suspeito de envolvimento com outra empresa, a LBLV, com endereço comercial nas Ilhas Seychelles, da qual era garoto propaganda também. A Comissão de Valores Mobiliários, CVM, em 2019, alertou que a empresa atuava de maneira irregular no mercado de Forex, negociações com pares de moedas, com a captação irregular de clientes para operações com derivativos, não estando autorizada a captar clientes no país. A empresa teve seus serviços suspensos pela CVM meses depois. Em março de 2021, foi deflagrada uma operação pelo Ministério Público de Minas Gerais, chamada Black Monday, contra a LBLV, por acusação de pirâmide financeira e marketing multinível. A operação envolvia os esforços de policiais militares, Ministério da Justiça, policiais civis e ministérios públicos GAECos de 11 estados. Estima-se que entre 2019 e 2020, o número de vítimas tenha sido superior a 1.500 pessoas que teriam perdido a quantia de ao menos 100 milhões de reais. A investigação que culminou com essa operação foi noticiada, inclusive, pelo Fantástico, da Rede Globo. Em abril de 2021, foi iniciada após uma denúncia de um idoso que havia perdido 400 mil reais. Em razão de Ronaldo de Assis Moreira ter incentivado essas pessoas com a publicidade a referir nessa referida empresa, também é o que motivou essa convocação. Vamos às perguntas, senhor Ronaldo. O senhor, então, confirma que o senhor não tem nenhum tipo de envolvimento com a empresa 18K Ronaldinho? Não. Não. Eu vou pedir para a assessoria técnica desta Comissão Parlamentar de Inquérito, por favor, para colocar no telão desta CPI algumas peças publicitárias em que o senhor figura como o principal artista. Apresentação do plano de 2019, embaixo assina 18K Ronaldinho. Isso é no ano de 2019, uma campanha bem ostensiva. O senhor gravou para essa campanha, senhor Ronaldo? Eu gravei para a campanha dos relógios, eles pegaram a foto dessa campanha dos relógios e usaram aí. E usaram aí. Senhor Ronaldo, eu fico a imaginar que o senhor é uma pessoa com imagem pública. O senhor, diante disso, não entrou com nenhuma medida judicial, não fez boletim de ocorrência, porque se alguém utiliza a sua imagem de forma tão ostensiva assim, o que eu imagino é que o senhor teria tomado uma atitude. O senhor tomou na época? Vou ficar em silêncio. Vai ficar em silêncio.
Coloca a outra campanha, por favor, na tela para a gente. Seja bem-vindo, 18K Ronaldinho, uma empresa associada, não consigo ler as letrinhas pequenas ali. Enfim, mais uma campanha utilizando o seu nome com a 18K Ronaldinho. Essa o senhor gravou, o senhor não gravou? O que o senhor tem a dizer sobre ela? Mesma coisa, as fotos de arquivo e utilizar a minha imagem. A sua imagem. Essa campanha, senhor Ronaldo, ela é criminosa. Criminosa. Uma pessoa que oferece dinheiro rendendo até 2% ao dia, isso é claramente uma pirâmide financeira, isso é um crime praticado com milhares e milhares de pessoas. E seguindo a linha, o senhor gravou essa campanha, sim ou não? Não, é a mesma campanha dos relógios, eles utilizaram outra foto. E mesmo o senhor tendo aí a ciência de que estavam utilizando a sua imagem para oferecer dinheiro até 2% ao dia, o senhor se calou diante disso? Eu fico perplexo com o uso da imagem do senhor numa campanha tão ostensiva e tão criminosa. E o senhor não fez absolutamente nada com isso? Com essa campanha? Fica em silêncio. Vamos para o próximo print, por favor. Senhor Ronaldo, aí nós estamos diante de uma publicação da 18K Ronaldinho, da página dessa empresa criminosa. Preparem-se, convocação do time, 18K Ronaldinho, enfim, concentração do time, usa a imagem do senhor aí, chamando para um grande evento. Essa aí o senhor tem conhecimento, não? Também utilizaram, né, as fotos que era da propaganda para o relógio. Isso aí. Então, galera, a CPI ela vai para cima, tá? Ela vai, com certeza, convidar muito mais pessoas, influências, né? Assim como o Ronaldinho, que tiveram aí o nome difundido através das pirâmides financeiras. Eles estão sendo cobrados aí, como você está vendo, se eles não tomaram nenhuma atitude sabendo do problema, né? Que ele poderia ter, né? Como uma imagem pública de grande prestígio mundial, ele poderia, o advogado dele, alguém, assessores, ter realmente feito alguma coisa para ele prestar conta aí agora. Mas, por hora, tu viu, né? Ele vai ficar em silêncio em todas as perguntas. Você pode assistir aí na íntegra, tá bom? Mas passei aqui mesmo para te deixar tranquilo, é uma investigação. A Binance já se pronunciou que está aí flexível para poder enviar qualquer informação diante de um documento oficial em sigilo, tá bom? Então é isso, fica tranquilo, fica em paz, não está passando nenhuma dificuldade a empresa Binance, o pânico das pessoas é isso, não é isso que está acontecendo. É mais um caso aí de investigação e tá tudo bem. A coisa está rolando, os investimentos estão acontecendo, gente comprando, vendendo. Não tem causa ainda não, tá? Embora seja um problema, as pirâmides financeiras são pontuadas para algumas empresas e isso pode abrir margem para uma segurança bem maior. E sim, você pode ser... você tem que cuidar bem das suas finanças lá, declarar seus ganhos e fique tranquilo quanto a isso. E o resto é a gente seguir firme. Simbora? Pra cima. Beijo no seu coração e até a próxima.